Então a gente já viu até agora essas correspondências, né? O que é variável original do primal corresponde à variável de folga do dual, o que é variável de folga do primal corresponde à variável original do dual. Eu tenho as variáveis básicas e não básicas de um lado e não básicas e básicas do outro. Tá? Essa relação vai existir entre elas. A gente vai ter variáveis, as variáveis do primal vão se transformar em restrições do lado de lá. Quando variáveis aqui transformam em restrições do lado de lá, por isso que eu tenho essa correspondência. Variável do lado de cá, variável de folga do lado de lá. Tá? E vice-versa. Tá? Então, vamos ver um outro exemplo aqui. Ó. Olha só. Eu tenho aqui ó, no primal, duas variáveis, três restrições. Tá? No dual, eu vou ter duas restrições e três variáveis. Vai ser o espelho. Tá certo? Ó, as restrições do lado de cá vão se transformar nas variáveis do lado de lá. Da restrição 1, 2 e 3, variável 1, 2 e 3. E as variáveis do lado de cá, variável 1, variável 2, vão transformar nas restrições 1 e 2 do lado de cá. Tá? Aqui é maximização, lá é minimização. Se aqui fosse minimização, lá seria maximização. Tá? E aqui embaixo eu tenho as variáveis de folga já inseridas. Né? Aqui eu tenho a tabela ótima do primal. Então, resolvendo esse modelo primal aqui, tá? Eu tenho essa tabela ótima. Tá? Nessa tabela, vocês lembram que a gente separou os custos reduzidos e os preços duais? Lembra que a gente fez a separação? Bom, o que eram os preços duais? Tá? Os preços duais eram justamente os valores que eu tinha aqui na linha da função objetivo debaixo das variáveis de folga. Olha só, variáveis de folga correspondem a restrições. Tá? E eu tenho valores aqui, valores correspondentes às restrições. Né? Então, esses preços duais que a gente tinha aqui eram justamente as variáveis duais do meu modelo dual. Tá? Eu vou ter aqui, ó, se eu tinha três restrições, eu vou ter três variáveis do meu modelo dual. As outras variáveis aqui, ó, os outros valores vão ser justamente as variáveis de folga do meu modelo dual. Tá? Então, eu tenho aqui ó, já na tabela esses valores. Tá? Os valores correspondentes do meu dual, tá? Que são os preços duais, e aqui eu vou ter as variáveis de folga do meu modelo dual, que correspondem aos custos reduzidos. Tá? Então, daí que vem os tais preços duais. Tá? Os preços duais recebem esse nome por causa do modelo dual, e são as variáveis correspondentes, as variáveis de decisão correspondentes ao meu modelo dual. Né? Eu tenho aqui, então, as variáveis básicas. Olha só, o que é a variável básica do meu modelo primal? x1, x4 e x2. Onde é que está x1, x4 e x2? Aqui, ó. x1, x2 e x4. Correspondem justamente às variáveis não básicas do meu modelo primal. Aqui, ó, as variáveis não básicas do meu modelo dual. Desculpa, tá? Quem que são as variáveis não básicas do primal? x3 e x5. Aqui, ó, x3 está fora da base, x5 está fora da base. Essas duas, x3 e x5, correspondem justamente às variáveis básicas do meu modelo dual. Tá? O y1 é igual a 4, y3 é igual a 1. São os meus preços duais. Né? E vice-versa. Tá? Vice-versa. Então, a minha base primal vai ser x1 igual a 3, x4 igual a 1, x2 igual a 3. A minha base dual vai ser y1 igual a 4, y3 igual a 1.
Tá? Se eu resolver esses dois modelos no Lingo, ou no Lindo, tá? Aqui eu tenho a solução, aqui eu tenho a solução já com a análise de sensibilidade, né? Então, a gente pode ignorar aqui a análise de sensibilidade, é só para ficar completo aqui, tá? Mas aqui eu tenho então aqui, ó, aquelas duas variáveis, tá? Do lado primal, as duas variáveis. As variáveis de folga estão aqui embaixo, né? Custos reduzidos e preços duais. Olha só. Os valores aqui das minhas variáveis de decisão, as variáveis da base aqui, ó, de decisão, correspondem justamente aos preços duais do dual. Tá? Então, é o espelho aqui. Ó, tá? Os custos reduzidos do primal vão corresponder às variáveis de folga do dual. Tá? As variáveis de folga aqui do meu primal vão corresponder aos custos reduzidos do meu dual. Tá? E as minhas variáveis, os meus preços duais, olha só, os meus preços duais vão ser justamente as variáveis duais que eu tenho, tá? Do meu modelo dual. Tá certo? Então, eu tenho uma correspondência aqui exata entre os dois modelos. Se eu tenho a solução de um, eu tenho exatamente a solução do outro. Tá? Eu tenho exatamente a solução do outro. Bom, para que serve isso? Eu vou citar aqui duas aplicações. Tá? Uma primeira aplicação que é extremamente simples, tá? Ela não é muito usada, a não ser que eu tenha problemas realmente muito grandes, é o seguinte. Lembram que, vejam que se eu tiver uma quantidade de restrições muito grande no primal, tá? E uma quantidade de variáveis não muito grande, no dual eu vou ter o contrário. Eu vou ter uma quantidade de restrições pequena e de variáveis muito grande. Tá? E vice-versa. Tá? No dual, se eu tenho uma quantidade de variáveis muito grande e de restrições pequena, no dual eu vou ter o contrário. Tá? Bom, e daí? E daí que quando a gente está resolvendo esses problemas, tá, o que mais complica a solução, ou o que mais impacta no tempo de solução computacional, no esforço computacional do simplex, é o tamanho da base. Tá? O tamanho da base é que dá esse impacto. Tá? Quanto maior a base, mais lento é, mais demorado é para resolver. Tá? Eu não digo difícil, porque esses problemas não são tão difíceis. Tá? Mas, se eu tiver uma quantidade de restrições, lembram que a base depende do número de restrições. Tá? Então, vamos supor que eu tenho um problema onde eu tenho uma quantidade de produtos, ou sei lá, eu tenho uns 1000 produtos diferentes e eu tenho uns 10 mil restrições. Tá? Eu tenho uma quantidade de restrições muito grande. Tá? Ora, o que vai tornar esse problema mais demorado computacionalmente ou não, vão ser essas 10 mil restrições, não vão ser as 1000 variáveis. Tá? A quantidade de variáveis vai impactar pouco. Mas se a gente transladar isso para o dual, aí inverte. Eu vou ter só 1000 restrições e 10 mil variáveis. Tá? Então, se eu tenho um problema com a quantidade de restrições muito grande em comparação com a quantidade de variáveis, o que eu posso fazer? Se esse problema tiver demorado para resolver, se for um problema realmente muito grande, eu posso inverter, eu crio o dual correspondente, resolvo o dual, que vai ser resolvido bem mais rápido, e no dual eu já tenho a solução do primal. Tá? E consigo inferir a solução do primal direto. Tá? Essa é uma
a aplicação. Tá? Aqui nesse slide está falando aqui de eu posso usar duas fases ou não, mas isso realmente impacta muito pouco. Tá? Como eu sempre posso usar o Dual Simplex, e, bom, eu vou falar um pouco do Dual Simplex depois. Tá?